Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo formativo. Hoje pensamos no ano litúrgico. A gente sabe que a liturgia é a alma da igreja. Toda a teologia que nós estudamos no curso de teologia ou no curso da filosofia, todas essas teorias sobre Pai, sobre Jesus Cristo, sobre a Virgem Maria, sobre os sacramentos, sobre os sacramentais, sobre os santos, o catecismo, o direito canônico, tudo isto converge para a celebração. A celebração é o momento privilegiado do nosso encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que o ano litúrgico ele foi pensado de uma maneira que quando a gente participa integralmente, pelo menos das missas dominicais, a gente se realiza em nós um verdadeiro sacramental e uma verdadeira catequese do mistério de Cristo, porque o mistério de Cristo é uno, que pedagogicamente nós desmembramos nos mistérios e sobretudo em dois mistérios de Cristo, que são as colunas do ano litúrgico. É o mistério da sua encarnação, que nós celebramos no ciclo do Natal, e o mistério da sua redenção, que nós celebramos no ciclo da Páscoa. É interessante a gente só saber que cada ciclo desse tem uma preparação, uma vivência e uma celebração, um prolongamento. Então, no caso do ciclo do Natal, a preparação é o tempo do Advento, a celebração é o dia de Natal, as 4 missas de Natal, e a vivência é a 8ª de Natal, o tempo de Natal antes e depois da Epifania. Já o ciclo da Páscoa tem como preparação a Quaresma, a celebração é o Tríduo Pascal, que é o centro do ano litúrgico, e a vivência são os 50 dias de Páscoa até Pentecostes. Entre esses dois tempos importantes, nós temos um tempo que é tão importante quanto esses outros tempos que nós chamamos tempos fortes, que é o tempo comum. No passado tinha outra nomenclatura, mas agora o tempo comum ele é chamado assim basicamente no Brasil, porque é um tempo onde não celebramos nenhum mistério específico da vida de Cristo, mas celebramos o nosso cotidiano inserido na pessoa de Jesus Cristo. É como que uma ressonância dos tempos fortes na nossa vida, onde nós vamos ser catequizados pela liturgia, pela escolha das leituras, para poder a gente ficar cada vez mais próximo ao Evangelho e aos ensinamentos de Jesus Cristo. É interessante também quando a gente fala em tempo ou ano litúrgico, porque ano, no próprio conceito de ano, tem uma realidade temporal. O que é o ano? O ano é a sucessão das 4 estações. É o tempo que o nosso planeta Terra dura para girar em torno do Sol. E nesse giro em torno do Sol, enquanto gira em torno de si, produz a noite e o dia. Enquanto gira em torno do Sol, produz as 4 estações. Então, esse ano, ele é santificado, sacramentalizado pelo mistério de Cristo, mas influencia no ano litúrgico, né? A própria Páscoa é marcada pela lua cheia, da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul. Mas nos detendo no tempo comum, eu já queria dizer que em latim esse título é tempo per annum. Em latim o tempo comum se chama tempo per annum, ou seja, tempo durante o ano, que em algumas conferências episcopais traduzem como tempo ordinário. Como o vocábulo ordinário aqui no Brasil pode ter um sentido pejorativo, uma pessoa ordinária, etc., então os bispos resolveram chamar tempo comum. É o tempo da cor verde e é um tempo que tem um ciclo próprio de leituras. Então, como também nos tempos fortes, nós vamos ter
as leituras do ano A, do ano B e do ano C, pensadas nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles 3 evangelhos cuja estrutura são parecidas. É o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, porque João aparece todo ano nos tempos fortes, como por exemplo no tempo da Páscoa e no ano A, nos 3 últimos domingos do tempo da Quaresma, como foi este ano de 2020. Nós estamos no ano A, que é o ano dedicado a São Mateus. Portanto, durante todo este ano, as 34 semanas do tempo comum, a gente vai meditar no Evangelho, textos de São Mateus e, na primeira leitura, uma do Antigo e outra do Novo Testamento, sempre tendo uma relação temática. O tempo comum traz sempre uma relação de tema entre a primeira leitura e o Evangelho. E o Salmo, que nós chamamos Salmo responsorial. Por que nós chamamos Salmo responsorial? Porque é um salmo de resposta. E por que é salmo de resposta? Porque ele está respondendo à primeira leitura. Então vocês vão encontrar sempre um viés temático do salmo que casa com a mensagem da primeira leitura, e a primeira leitura está sempre casada com o Evangelho. Esta é a dinâmica do tempo comum para os domingos. E a segunda leitura, ela é um pouco solta, somente talvez 8 vezes das 34 semanas litúrgicas, nós vamos ter um casamento perfeito das 3 leituras, o que não acontece nos tempos fortes. Os tempos fortes do ciclo do Natal e do ciclo da Páscoa e das solenidades de Nossa Senhora e dos santos, geralmente as 3 leituras e os salmos são bem casados. Outra coisa interessante, ainda no tempo comum, é que nós nunca vamos ter o primeiro domingo do tempo comum. Nós vamos ter a primeira semana do tempo comum, mas o primeiro domingo será sempre o batismo do Senhor. Aí já na segunda-feira, o batismo do Senhor conclui o ciclo do Natal. E já na segunda-feira começa a primeira semana do tempo comum. Agora, atenção, como aqui no Brasil, a solenidade da Epifania nem sempre é no dia 6 de janeiro, porque não é mais feriado, mas é sempre no domingo que ocorre, entre o 2 de janeiro e o 8 de janeiro. Quando a Epifania ocorrer no dia 7 ou no dia 8 de janeiro, na segunda-feira seguinte já é o batismo do Senhor. Então não vai ter o domingo do batismo do Senhor, nem o primeiro domingo do tempo comum. Vai ter a primeira semana. Mas quando a Epifania ocorre entre os dias 2 e 6 de janeiro, eu vou ter sempre um domingo do batismo do Senhor, que encerra o ciclo do Natal e ao mesmo tempo é o primeiro domingo do tempo comum. Depois a gente vai ter o tempo comum até chegar à Quaresma. Então essa primeira parte do tempo comum vai até a Quaresma, até a quarta-feira de cinzas. Aí nós paramos o tempo comum e vamos celebrar o ciclo da Páscoa, com a Quaresma, Tríduo Pascal e tempo da Páscoa. Depois do dia de Pentecostes, a gente retoma as semanas do tempo comum. Este ano nós retomamos na 9ª semana. Só que o 10º domingo do tempo comum deu lugar à solenidade da Santíssima Trindade. Porque dentro do tempo comum nós temos 4 solenidades do Senhor. Dentro do tempo comum, 3 delas são ligadas à data da Páscoa, por isso elas são solenidades móveis. Uma delas é a Santíssima Trindade, logo no domingo seguinte a Pentecostes. A outra é na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, que é Corpus Christi, que é um prolongamento da Quinta-feira Santa, e a outra é na sexta-feira da segunda semana depois de Pentecostes, que é a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então essas 3 solenidades são solenidades do Senhor dentro do tempo comum, que mudam de data conforme a Páscoa. E a 4ª solenidade do Senhor no tempo comum é o dia de Cristo Rei do Universo, que vai ser sempre o 34º domingo do tempo comum. Portanto, o primeiro domingo do tempo comum, quando a Epifania não é no dia 7 ou 8 de janeiro,
vai ser o batismo do Senhor. E o 34º domingo comum vai ser sempre a solenidade de Cristo Rei do Universo. Porque, inclusive, esses últimos domingos do tempo comum, 31º, 32º, 33º, os evangelhos vão olhando já para a segunda vinda do Senhor, que é a primeira parte do advento, a tônica, para o final dos tempos. Então, como Jesus voltará Rei do Universo, a igreja sabiamente colocou no último dia, no último domingo do tempo comum, 34º, o dia de Cristo Rei. Nós temos a 34ª semana, mas o 34º domingo será sempre Cristo Rei do Universo. O Papa Francisco colocou no 33º domingo do tempo comum, de maneira muito sábia e inspirado pelo Espírito Santo, o domingo, o Dia dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres, sempre celebrado no 33º domingo do tempo comum. Mas as leituras são as mesmas do domingo. E só para concluir este aprofundamento do tempo comum dentro do ano litúrgico, a primeira parte entre o batismo do Senhor e a quaresma, a segunda parte depois do domingo de Pentecostes ao primeiro domingo do Advento, só lembrando que também existem 4 festas do Senhor. Eu falei as 4 solenidades, as 4 festas do Senhor que ocorrem no tempo comum. Uma é no dia 2 de fevereiro, a apresentação do Senhor. Depois, no dia 6 de agosto, a transfiguração do Senhor. Depois, no dia 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz. E depois, no dia 9 de novembro, a dedicação da Basílica de São João de Latrão. Porque as consagrações das igrejas são consideradas festas do Senhor. E se essas 4 festas do Senhor ocorrerem em um domingo, o domingo vai dar lugar a essa festa, porque é festa do Senhor. Por exemplo, se ocorrer em um domingo, dia 14 de setembro, então naquele domingo não vai ser o tempo comum que vai ser celebrado, mas vai ser a exaltação da Santa Cruz. Então, esperamos que vocês todos tenham entendido a finalidade, como se divide o tempo comum dentro do nosso ano litúrgico e que vocês possam curtir, possam também comentar e compartilhar. São os 3 Cs que eu vou sempre lembrar a vocês: curtir, comentar e compartilhar.